Acredita-se que o surgimento e a evolução do direito foram impulsionados pelo desenvolvimento de sociedades cada vez mais complexas, como aquelas que emergiram nas regiões entre os rios Tigre e Eufrates por volta de 3100 a.C. Nesse contexto, a divisão social do trabalho e o surgimento de estruturas estatais associadas ao desenvolvimento da agricultura criaram a necessidade premente de regulamentar a ordem estabelecida. Isso visava instaurar uma certa uniformidade de comportamento, um elemento crucial para o funcionamento eficaz dessas sociedades complexas. Além de promover a coesão social, as cidades-estado dessa época necessitavam constantemente de legitimar suas ações, bem como seus direitos de arrecadação de impostos e o monopólio do uso da força. Essa busca por legitimação as distinguia e posicionava acima de outros grupos poderosos que competiam pelo poder na região. Um marco significativo nesse contexto é o Código de Hammurabi, um dos mais antigos conjuntos de leis escritas e um dos poucos que resistiram ao teste do tempo, datado aproximadamente de 1772 a.C. Esse código foi descoberto por uma expedição francesa em 1901, na região da antiga Mesopotâmia, mais precisamente em uma cidade no sudoeste do Irã. Embora não seja o mais antigo corpo legal do Oriente, o Código de Hammurabi se destaca por sua extensão, importância cultural e estado de conservação. O Código de Hammurabi foi elaborado com o propósito de estabelecer uma ordem jurídica uniforme em um vasto império durante um período de consolidação. Atribui-se a autoria desse código ao rei Hammurabi, que governou de maneira centralizada e autoritária durante o período paleo-babilônico. Sob seu governo, a cidade da Babilônia se tornou um renomado centro comercial na antiguidade. O princípio fundamental do Código de Hammurabi era baseado na chamada Lei de Talião, que preconizava uma punição equivalente ao crime cometido. Essa lei, expressa pelo famoso olho por olho, dente por dente, buscava estabelecer uma relação direta entre o delito e sua retribuição. O código foi inscrito em uma imponente estela de pedra, medindo 2 metros de altura por 35 centímetros de largura e atualmente pode ser admirado no Museu do Louvre, em Paris. Os artigos do Código de Hammurabi delineavam casos que serviam como modelos a serem aplicados em situações semelhantes. Suas abrangentes disposições cobriam diversas áreas, desde o direito patrimonial e familiar, questões de filiação e herança, até os direitos e deveres de diferentes classes profissionais, bem como regulamentações sobre preços e salários. O código também abordava questões relacionadas à propriedade de escravos, refletindo a complexidade das relações sociais e econômicas da época. Uma das características distintivas do Código de Hammurabi era a divisão da sociedade babilônica em 3 estratos. O primeiro grupo era composto por homens livres e proprietários de terras, independentes das estruturas do palácio e templo. O segundo grupo incluía os musquenon, uma camada intermediária de funcionários públicos que desfrutavam de certos privilégios relacionados à terra. Por fim, havia os escravos, que podiam ser comprados e vendidos com a possibilidade de conquistar a liberdade ao longo do tempo. Esses estratos sociais distintos possuíam deveres, direitos e privilégios diferenciados. Por exemplo, um delito contra um membro do segundo grupo, os musquenon, resultava em uma punição menos severa do que o mesmo delito cometido contra alguém do primeiro grupo, composto pelos proprietários de terras. Do Código de Hammurabi foram traduzidos 281 artigos que abrangiam relações de trabalho, questões familiares, propriedade e escravidão. Um exemplo notável encontra-se na Lei 229, que estabelece: se um arquiteto construir uma casa para alguém, mas não reforçar adequadamente seu trabalho, e a casa desabar, causando a morte do proprietário, esse arquiteto será condenado à morte. A estela que carrega o Código de Hammurabi é mais do que um simples texto. Ela representa uma inscrição real destinada a exaltar o rei e a afirmar a justiça do reino. Além disso, ela simboliza o poder e o domínio da escrita como uma ferramenta para ordenar a sociedade. Nessa ordem estabelecida, Hammurabi ocupa o papel de representante dos deuses na terra, personificando o caráter divino da monarquia e a intercessão da religião em todos os aspectos da vida social na antiguidade.